nós estamos nessa série de mensagens, o pacificador, ou os pacificadores. E fiquei muito surpreendido com o que Deus tem feito em nosso meio, nesse tempo, com as mensagens, a resposta das mensagens pregadas. E eu creio que não há uma mensagem melhor para a igreja do que essa mensagem a respeito de pacificação. Os irmãos se lembram? Não vou enfadá-los. Só para a gente recapitular. A primeira mensagem nós falamos a respeito do Deus da paz. E Jesus como o príncipe da paz. Então, quando Jesus diz para nós, isso está registrado em Mateus 5:9, que nós devemos ser pacificadores, nós entendemos que isso é apenas um reflexo de quem é o nosso Pai e de quem é o nosso irmão mais velho. Precisamos ser pacificadores, porque o nosso Deus é o Deus da paz, não o Deus do conflito, não o Deus da discórdia. Nosso Deus promove paz por onde Ele anda. Amém? E Jesus, o príncipe da paz, nos leva também a esse caminho, esse processo de pacificação. Falamos a respeito de alguns pontos, de que pacificação, e hoje nós vamos adentrar um pouquinho disso, pacificação não é apaziguar. Nós não jogamos panos quentes e não ignoramos o mal que fazem contra nós. Na segunda mensagem falamos a respeito de que o primeiro lugar para pacificarmos é o nosso próprio coração. O apóstolo Tiago, escrevendo a sua carta, ele diz: de onde vêm as guerras? De onde vêm os conflitos? Senão do nosso próprio coração. E em primeiro lugar precisamos avaliar os desejos, os anseios do nosso coração. Não só os desejos ruins, como citado, o orgulho, inveja, avareza, mas eventualmente alguns desejos bons que podem tomar o nosso coração de assalto, levantar um ídolo que quer a todo custo ser servido. Então, um verdadeiro pacificador, ele também olha e pacifica o seu próprio coração. E eu queria, essa noite, trazer uma mensagem aos irmãos, que está lá no livro de Romanos, capítulo 12. Se você puder tomar a sua Bíblia, Romanos, capítulo 12. Hoje, ainda não vai ser o dia que nós vamos falar de alguns textos bíblicos que nos ajudem a efetivamente promover o processo de pacificação e reconciliação. Nós entendemos que ainda há princípios que precisamos olhar para entender e ser pacificadores. O texto de Romanos, o apóstolo Paulo tem uma das advertências que são, de repente, as mais difíceis de aplicarmos na nossa vida hoje em dia. Porque é muito contra a cultura. É muito contra aquilo que o mundo tenta infringir em nós, em nossa mente. De repente, muitos leem esse texto e falam: Deus me livre. Mas o texto é para nós crentes, amém? O texto não é só para nós crentes, o texto é para todo mundo que quer viver uma vida em paz. E o texto começa assim para nós. Eu vou ler a partir do verso de número 9. Romanos 12, 9 diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração.
Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Isso mesmo, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem ninguém mal por mal. Procure o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ou em outra versão, que eu gosto mais e é mais clara, vocês os envergonhará por suas atitudes. Não deixe se vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Eu vou repetir. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Você bem sabe, você já ouviu, que viver em meio a conflitos é quase que inevitável. Nossa vida tem, nas relações humanas, muitos conflitos. É conflito de pais com filhos, entre os cônjuges, entre irmãos. É conflitos dentro da igreja, e não deveria ser, mas então relacionamento, tem conflitos dentro da igreja também. É conflito com o patrão, conflito com o empregado. Nossa vida é envolta a conflitos. E nós entendemos que os conflitos não necessariamente são maus. Os conflitos, e Deus não nos coloca numa redoma de vidro, a isento de passarmos por tribulações, a isento de termos relações com pessoas más. Deus usa o conflito, Deus pode usar o conflito que você hoje está passando para o seu bem. Amém? Você confia nisso? Deus pode usar o conflito em que eu estou. Deus pode usar o conflito que eu estou tendo agora com o meu cônjuge. De repente você está, não muito bem com o seu cônjuge, ou com seus filhos, ou com um colega lá do trabalho. Deus pode usar esse conflito para a glória dele. Há um texto-chave que nós usamos. Cristão tem que ter decorado Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa. Nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Em tudo Deus tem que ser glorificado. Em tudo Deus tem que ser exaltado. Amém? Nós precisamos fazer então que até as adversidades que enfrentamos, os conflitos diários, seja revertido para a glória de Deus. Você crê que isso é possível, meu irmão? Nós cremos que isso é possível. Nós cremos que, mesmo que estejamos passando por conflitos, por mais sérios que eles sejam, nós podemos fazer com que nessa situação o nome do Senhor seja glorificado. Nós vivemos um tempo onde há muito conflito. Quando eu preparo uma série, geralmente eu estudo a série inteira antes, e na semana eu me dedico àquela mensagem específica. Compartilhei com alguns irmãos aqui, acho que muitos não puderam estar, que foi uma semana um pouco complicada. Foi uma semana onde
os conflitos acabaram passando dos limites. E precisamos, mais do que nunca, de uma palavra de Deus aos nossos corações. Se você não está a par do caso, há eles falam ativista, como se fosse um político. Não necessariamente um político exerce cargos. Todos nós somos políticos, né? Todos nós votamos e temos a possibilidade de ser votado. Mas o que me chocou foi que uma pessoa perdeu a vida por causa de defender uma ideia. Se isso não fosse aterrador o suficiente, se isso não fosse algo asqueroso o suficiente, muitas pessoas começaram a comemorar o assassinato dessa pessoa. Comemorar que um homem perdeu a vida por causa de convicções políticas. Nós já tivemos aqui uma série sobre isso. Mas também por questões religiosas. E aí o que fica no nosso coração? Porque quando nós somos infligidos com o mal, nossa primeira resposta é de buscar por vingança. Você já viu alguém, eu estava em Cuiabá um tempo desses atrás, pode ser 1 ano, 3 anos, eu não consigo especificar, mas a gente estava lá e uma das ruas onde a gente ia passar, o trânsito ficou impedido, porque os motoqueiros estavam fazendo uma passeata. E naquela passeata eles reclamavam a morte de um entregador que tinha sido morto num acidente de trânsito. E a placa deles era justiça. Nós queremos justiça. Eu te pergunto, será que eles querem é justiça ou eles querem é vingança? Nosso coração é assim. Tony Merida, ele diz: nenhum crente está imune à tentativa ou a desejo de fazer vingança. Quando o mal é injusto, quando o conflito é feito por alguém que usa de artifícios malignos contra nós, quando nós estamos diante de uma situação em que nós não fizemos nada, nós não demos causa para aquilo, quando nós temos a razão, o nosso primeiro desejo é de vingança. Por isso nós temos que cuidar do nosso coração, e a segunda mensagem foi de pacificar o nosso próprio coração. Eu preciso sempre estar olhando para o meu coração. A palavra de Deus que diz que o nosso coração ele é enganoso, o meu coração ele me engana, e eu tenho que sondar todos os seus desejos, eu tenho que sondar todos os seus anseios. Um outro pastor diz assim, que os piores conflitos que nós passamos na vida são aqueles em que nós temos a razão. Eu li um texto do Saião nessa semana e foi um refúgio, foi um refresco à minha mente. E ele contava uma história em que ele presenciou uma briga muito feia. E ele ficou assustado com aquilo. E ele, diante daquela situação, ele tentou apartar aquela briga e, conseguindo apartar aquela briga, ele foi conversar com aquele que estava agredindo. Dar conselhos para ele. Você não pode agredir o outro assim. E ele começou a ouvir o cara. E o cara que estava batendo no outro, estava cheio de razão. Ele não se lembra ali a história, mas ele se lembra que o outro tinha feito muito mal para ele. Então,
A reação que ele teve foi de partir para cima, de fazer vingança com as suas próprias mãos. O problema nos conflitos não é quando nós não temos razão, muitas vezes. Porque se você é um cristão, se você já foi lavado pela palavra, se você já está sendo moldado por Cristo, diante do erro você faz o quê? Reconhece o erro, pede perdão e faz ali uma reparação. Falaremos isso nas próximas mensagens. Agora, se você está com a razão, é muito mais difícil estar disposto a uma reconciliação. Quantas vezes eu não ouvi, mas eu vou ter que estender minha mão para pedir perdão? Eu não fiz nada. Eu sou inocente. Eu sou o justo da história. É fulano que tem que se humilhar. É fulano que tem que me procurar. Afinal de contas, ele que fez o errado. Eu te digo que, sem te conhecer, a primeira impulsão do seu coração é essa. Se eu estou com a razão, eu mereço. Se não vingança, uma reparação. Os casados aqui que não me deixam mentir. Quantas vezes numa discussão ou diante de uma possibilidade onde seu cônjuge está errado, quantas vezes você procura para restaurar? E quantas vezes você espera que ele se humilhe? Não se engane. O fato de você esperar o seu irmão se humilhar para pedir perdão é uma forma de vingança. É uma forma de dizer, olha só, eu estou certo. E você bem faz em reconhecer isso. Que bom que percebeu logo. Ou que pena que demorou tanto. Às vezes tem casais que ficam 2, 3, 5 meses de relação interrompida. Por quê? Não quer dar o braço a torcer. O texto que nós lemos, ele é muito emblemático por causa disso. O apóstolo Paulo, ele fala algo aqui que é muito difícil de descer na nossa garganta. E poderia ser leve se fosse só o apóstolo Paulo que estivesse dizendo. Será que o apóstolo Paulo tirou isso aqui da cabeça dele? Será que é o homem fazendo teologia? Ou não é a própria postura do nosso Deus? Em Lucas 6, você vai ver Jesus dizendo as mesmas coisas. Em Lucas 6, você vai ver Jesus dizendo, olha só, não retribuam o mal com o mal, antes retribuam o mal com o bem. O apóstolo Paulo aqui, ele está estendendo algo que ele ouviu. Assim como nós, quando estudamos Tiago, falamos a respeito disso. Tiago só aumentou ou só exemplificou aquilo que ele ouviu do próprio Cristo. Quando nós lemos esse texto, e eu li um texto grande, hoje eu não vou expor todo o texto, eu vou pegar algumas partes, vai ser temático, porque nós não temos tempo precisaremos de uma pregação para cada verso. O que dizer do verso 9? O amor seja sem hipocrisia, ou não seja fingido. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Eu queria trazer alguns princípios para os irmãos a partir do verso 14. Alguns passos práticos. E no verso 14 nós temos assim: abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Aqui está um primeiro princípio que eu trouxe para os irmãos na nossa primeira mensagem. Falei que aprofundaria mais para frente. A nossa língua precisa ser controlada quando nós estamos em conflito. Nós precisamos aprender a não aumentar o conflito com as palavras que saem da nossa boca. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. O primeiro passo para você resolver um conflito
E eu estou considerando hoje, a mensagem hoje é para você que diante de um conflito injusto, como que eu reajo diante de um conflito injusto? O primeiro passo é você segurar a sua vontade de dizer umas boas verdades. É você segurar a sua vontade de comentar com outras pessoas a respeito daquilo que fizeram contra você. Ninguém precisa saber. Se sair da sua boca alguma coisa, o que precisa sair, o apóstolo Paulo dizendo para nós? Bênçãos. Eu preciso colocar um balde de água fria no conflito, considerando que quanto mais eu falo, mais eu estou incendiando o meu próprio coração. Quanto mais eu falo, eu estou trazendo mais desconforto, mais indisposição, mais sofrimento ao meu próprio coração. Então, diante de um conflito, diante de alguém que quer o meu mal, que está maledicendo, que está falando coisas a meu respeito, que está provocando guerra, provocando briga, eu tenho que segurar a minha língua em primeiro lugar. O que o pastor Tiago diz para nós? Tardio em falar. Quando eu penso em segurar a minha língua, isso me dá tempo para me pensar no que eu falo. Isso aqui exige muito esforço. Nós gostamos de nos colocar como vítimas. Nós nos gostamos de falar que estamos sendo injustiçados. Nós gostamos, de repente, até de validar as nossas más ações. Então eu tenho um desejo de vingança. Então eu saio falando a respeito daquela pessoa que me machucou, que me maltratou, para que todos ao meu redor digam e falam assim: não, você está certo, essa pessoa não presta, essa pessoa merece realmente ser colocada no lugar dela. Porque quando nós falamos muito, na verdade nós queremos nos defender, levantar argumentos que nos protejam. Experimente ficar quieto. Geralmente na família e nos ambientes de trabalho, quando você emprega isso daqui, você tem um passo muito bem sucedido para ter ali uma reconciliação no conflito. Como é que dizem? Quando um não quer, dois não brigam. E a primeira disposição que você tem é de acalma-te, coração. Segure aí. Então eu preciso trazer paz ao meu coração. E um primeiro passo para a reconciliação, ou um primeiro passo para que o nome de Deus seja glorificado no conflito que eu estou tendo, é eu segurar a minha língua, é eu pensar antes de falar, é eu não soltar maledicências, não ficar amaldiçoando, é eu segurar, e se for falar alguma coisa, o texto fala para frente, nós lemos aqui, se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou falar alguma coisa de bem. Há um segundo passo que o texto nos mostra, e ele está no verso de 16. Diz assim: tenham o mesmo modo de pensar uns dos outros. Temos o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. E a frase final, que é um conselho muito bom: não sejam sábios aos seus próprios olhos, ou não sejam sábios segundo a sua própria inteligência, ou não sejam sábios segundo o mundo. Porque no mundo, e por isso que eu digo que isso aqui é muito contra a cultura, o que tem no mundo? Você tem que exigir justiça, você tem que exigir vingança, você não pode deixar com que façam isso contigo, você tem que colocar um limite nisso. E não estou falando que você não tenha, não estou falando que você tenha que ter uma postura de negar o mal. O crente, ele pode exigir justiça, o crente, ele pode pedir justiça.
Então, se eu estou num conflito dentro da igreja, ou se eu estou num conflito dentro da minha família, o que eu devo fazer? Como cristão, eu devo procurar auxílio da liderança da igreja, dos pastores, do presbitério, que vão me ajudar a solucionar esse litígio. É o que diz para nós Mateus 18, nós vamos falar a respeito disso para frente. Mas só para adiantar, você pode, diante de um mal feito, não estou falando para você ignorar, você deve sim procurar que pessoas intermediem a resolução do conflito. Não é possível resolver na igreja ou é fora da igreja. É possível, Romanos 13 vai dizer para nós que há a instituição de autoridades que foram levantadas para justamente fazer as pazes ou trazer a espada para que haja paz. Mas isso é muito diferente de vingança. E na verdade isso é só um remédio para aquele que tem um coração duro e não consegue perdoar. Falaremos disso para frente. Mas o texto está dizendo aqui para nós, não seja sábio aos seus próprios olhos. Ele está dizendo isso para nós, que você, que eu, nós não podemos agir segundo a sabedoria do mundo, segundo a sabedoria mundana. Eu ouvi, citando esse caso que eu falei, pessoas dizerem assim: agora, os que têm um outro espectro político, eles precisam ser mais radicais. Eles precisam agora fazer com que o outro espectro tenha um freio. Será que eu estou disposto, se eu me reconheço como cristão, eu posso me aliar a um discurso que é incitatório a mais violência? Pense no seu coração. Será que eu posso, como cristão genuíno, ser sábio aos meus próprios olhos, ou ser sábio aos olhos do mundo, e fazer com que o diálogo cada vez mais tenha menos espaço, onde o contato físico, ou a briga física, ou de repente a violência, seja algum tipo de coisa a ser considerada por nós? De jeito nenhum. Essa sabedoria que nós rejeitamos é contrário ao que o nosso mestre diz. O nosso mestre diz justamente o contrário. Ele diz: se alguém quer fazer mal contra você, não haja como ele. Não ser sábio aos próprios olhos, de repente pode significar para você procurar a ajuda de alguém que vai te ajudar a intermediar este conflito. Alguém que é reconhecidamente cristão, alguém que é reconhecidamente pacífico, alguém que realmente vai te dar um conselho que é de acordo com a palavra de Deus, alguém que não vai ouvir o que você vai falar e possa de repente concordar com você, porque tem muitas pessoas, para não se dispor, concordam com o mal feito, concordam com mais violência, concordam com o divórcio, concordam com brigas, e alimentam em seu coração mais raízes de amargura, mais rancor, ódio, raiva, todas as coisas que são totalmente contrárias e não deveriam habitar o nosso coração. Lembro de Tiago, capítulo 2, e o capítulo 3, que fala, verso 17, da sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, pacífica, gentil, amigável, cheio de misericórdia, de bons frutos, não é imparcial e não é com fingimento. Então, de repente, eu não ser sábio nos meus próprios olhos, é eu considerar aquele conflito que eu estou passando e olhar para a Bíblia e falar: como que ela me ajuda a resolver isso aqui? Ou como que eu vou glorificar a Deus? Não glorificamos a Deus em lutas armadas. Não glorificamos a Deus em troca de insultos. Não glorificamos a Deus quando nós vamos, literalmente, para trocação. Não é o padrão de Deus. O texto continua dizendo, mais um conselho para nós: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos.
Não pagar alguém mal por mal é eu abrir mão da vingança. Não pagar alguém mal com mal é eu confiar, como o texto diz para nós à frente, que o Senhor vai, escute-me bem, o Senhor vai fazer justiça. Como eu já falei aqui, nosso coração é inclinado à vingança. Por isso que o texto nos orienta. Fuja dos desejos de vingança. Como que nós respondemos o mal? Fazendo o bem. Como que eu respondo quando alguém entra em conflito comigo? Alguém me machuca, alguém me maltrata, alguém é injusto, alguém me causa dano. Fazendo o bem. Fazendo bem por quê? Porque eu confio que o Senhor faz justiça. Você pode dizer um amém? O Senhor faz justiça. E faz muito melhor do que eu. Eu não tenho uma visão completa das coisas. Eu não sou onisciente, eu não sou onipresente. Eu não tenho todo o conhecimento necessário para fazer justiça a um caso concreto. Mas Ele pode, Ele vê todas as coisas. E a justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça de Deus, ela é sob medida. Quando o texto fala para mim, não pague mal por mal, procure fazer o bem diante de todos. Você está, esse diante de todos, você está literalmente glorificando a Deus. Há uma história, se você puder deixar sua Bíblia marcada em Romanos 12, abri ela em 1 Samuel. Gostaria de ilustrar isso aqui. O que significa não pagar mal com mal, fazer bem com todos. 1 Samuel capítulo 24, uma história que você bem conhece. Não vou ler toda, mas é importante que você consiga verificar o que eu estou falando aqui. Saul tinha muita inveja de Davi. Davi tinha sido ungido rei. Davi era um general aclamado pelo público. A palavra de Deus diz assim, que quando Davi chegava à cidade com os despojos de guerra, e as mulheres começavam a cantar aquela musiquinha, Saul matou os milhares, Davi os 10 milhares. O coração de Saul se encheu de inveja, de raiva de Davi. Desde então ele planejou no seu coração matar Davi. Esse capítulo 24 ele vai trazer um desses episódios. Saul chega de uma guerra. E o texto diz que ele fica sabendo de onde está Davi. E aí ele pega 3.000 homens. O texto diz que ele escolhe a dedo os homens. Ele escolhe do exército homens capazes de vencer Davi, que era um grande guerreiro, e o seu exército. Saul vai ao percalço de Davi. A uma altura, Saul vai para uma caverna. Ele fica ali na caverna, diz o texto suas necessidades. E aí, é uma caverna que estava lá no fundo, o próprio rei Davi e os seus homens. Quando Davi vê Saul, quando os seus homens olham para Saul ali vulnerável, os homens de Davi dizem assim, acho que podia tirar, senão eles vão ficar lendo e não vai prestar atenção. Os homens de Saul olham para Davi e dizem assim, Davi, esta é a hora. Deus entregou o rei nas suas mãos. É
é agora que você toma o trono. Mata Saul e acaba com essa perseguição. Olha que conselho sábio segundo os seus próprios olhos. Porque Davi tinha uma justificativa para matar Saul, não tinha? Saul percorria, estava atrás de matar Davi. Ele não queria colocar Davi numa grade porque Davi fez algum mal. Ele não queria levar Davi a uma justiça porque Davi tinha feito atrocidades. Ele queria matar Davi porque ele estava com ciúme. Ele estava com ciúme. Se você olha para uma situação dessa, não sei se você identifica na sua própria vida uma ilustração melhor do que essa. Alguns pensam assim, olha só, alguns crentes, não de Tangará, de outras cidades, eles dizem assim: Deus me deu a vitória. Vai fazer igual o pastor Wanderson aqui, dá até um... Olha só se não é de Deus. Deus fez ele vir na minha caverna, vulnerável para me matá-lo. Mas Davi não era suscetível a esse tipo de pensamento intrusivo. Hoje falam, né? Um pensamento intrusivo, aqueles pensamentos que entram na sua mente. Davi tinha princípios. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso ter princípios. É eles que vão te livrar, meu irmão. É eles que vão te livrar. Diante das situações, por mais que pareça que é Deus que está proporcionando, muitas vezes pode ser até Deus, mas numa forma de teste, para que você verifique, para que você coloque em prova, e como eu falei no começo, para que o nome dele seja glorificado no conflito que você está. Davi se recusa como um bom homem de Deus. Ele diz uma frase que é uma frase que hoje é muito mal interpretada. Diz assim: eu não tocarei no ungido do Senhor. E ele não faz mal a Saul. Ele faz uma questão só, ele faz uma prova. Ele corta um pedaço do manto de Saul e segura aquilo como uma prova. Mais para frente você vê no texto por que ele fez aquilo. Porque ele segura aquela prova e quando Saul sai da caverna, já está a segurança com os seus soldados. Já está a segurança com os seus soldados. Davi sai da caverna com aquele pedaço de manto na mão e ele diz para Saul, mais ou menos assim: por que, Saul, você está dando ouvidos ao que o povo diz? Eu não quero te fazer mal, eu não quero te matar, mas por que você acha que eu quero fazer isso? Está aqui uma prova que eu não quero fazer nenhum mal contra você. Você estava lá vulnerável e eu não tirei-lhe a vida, então somente tirei, o que eu lamento muito, eu cortei o manto. Olha só, ele lamentava por ter cortado o manto. Eu cortei o manto aqui, mas é só para te mostrar que eu não tenho nenhum desejo, algum mal para você. E olha o que Saul diz para ele. Palavras de Saul, no verso 16. Quando Davi acabou de falar todas as palavras, Saul disse: é esta a sua voz? E ele chama de filho, meu filho Davi. Saul chorou em alta voz. E então disse a Davi: você é mais justo do que eu, pois me recompensou com bem, enquanto eu o recompensei com o mal. Hoje você mostrou que me fez bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos, e você não me matou. Por quê?
Quem é que encontra o inimigo e o deixa ir sem lhe fazer mal? Discípulos de Jesus. Amém, igreja? Discípulos de Jesus fazem isso. Porque quem é que encontra o inimigo e deixa ir sem lhe fazer mal? Que o Senhor lhe pague com bem por aquilo que você me fez por mim neste dia. Agora, tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Você conhece a história? Davi se torna rei mesmo, como Saul colocou aqui, mas a trajetória ainda foi longa. Saul outras vezes se desviou do caminho do Senhor. Mas até hoje, o exemplo de retidão de Davi é falado. Até hoje, o exemplo de retidão de Davi, alguém compassivo como o nosso Deus, ele é lembrado. Quando nós falamos, lá no verso de número 17, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos de vocês, é exatamente isso que Davi fez. Davi fez o bem a Saul diante de todos os soldados do seu exército. Você acha que isso é sem impacto? Davi fez o bem diante de todos os homens que estavam com Saul. Você acha que isso é sem impacto? Quando na sua empresa alguém fica sabendo de que você, mesmo sendo injustiçado, você não fala mal, você não retribui mal, você não paga com mal, você antes retribui com bem, você acha que isso é sem impacto? É muito impactante quando você age de uma forma que é totalmente contrária ao que esse mundo faz. É impactante, as pessoas olham e falam, como que ele pode fazer isso? Como que ele faz isso? As pessoas hoje têm tentado testemunhar, Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa. Meu irmão, é muito mais impactante quando diante de um conflito, diante de um mal, diante de alguém que te fez algo terrível, você se porta diante dessa pessoa, perdoando esse mal, se pondo alguém que quer reconciliar, se pondo alguém que não retribui mal, mas retribui bem. É esse o tipo de testemunho que nós precisamos hoje, que as pessoas vejam Jesus nas nossas ações. É isso que nós precisamos. O texto continua, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Muitas pessoas olham para isso e dizem, se possível. Meu irmão, seja fiel ao texto. Isso aqui está dizendo assim, vou traduzir para você, faça de tudo que está ao seu alcance para que você tenha paz. Se não tiver paz, não é por sua culpa, é por culpa do oponente, é por culpa do conflitante, mas as pessoas vão olhar para você e vão dizer, não, realmente, tudo que estava ao seu alcance, você fez, tudo que dependia de você, você fez muito mais do que era esperado, ninguém esperava essa boa atitude sua. Então, se não tem paz, se não tem reconciliação, não é por culpa de você. Há uma história impactante que Ken Sande coloca no seu livro. E ele usa um exemplo assim. João, eu vou usar o nome que ele dá. Ele coloca João e Karine. João teve o casamento desfeito. Karine, sua esposa, o abandona e vai viver com um namorado. João, diante da situação, ele ora todos os dias para aquele mal que foi feito a ele e às filhas não lhe tome o coração, não crie raízes de amargura.
Ken Sande continua dizendo, e fala que Karine, por mais de 1 ano, vive uma vida dissoluta. Não se preocupa com os filhos, vive em constante briga com o seu namorado. Todas as vezes que Karine vinha conversar com João sobre os filhos ou sobre algum dos seus problemas que ele estava passando com o namorado, João sempre tinha uma palavra de Deus. Ele sempre tinha uma palavra de encorajamento. Ele sempre tinha uma palavra de amor, de brandura. Até que um dia, Karine põe-se a pensar: por que eu estou com... Quem Sandy não coloca o nome do fulano? Se João, mesmo diante de tudo que eu fiz contra ele, continua a me amar e continua sendo tão bom comigo e para os meus filhos. E Karine procura João para reconciliar. O que João fala? Não, agora você fica com o seu namorado. João diz assim para ela: te aceito de volta. Eu ainda te amo muito e sei que Deus tem um grande plano na nossa vida. Me disse, isso não é alguém que anda totalmente contra a cultura deste mundo. Se isso não é o retrato de alguém que é temente à palavra de Deus e confia no que Cristo fez, confia na cruz de Cristo. Quem fala que esse irmão ajudou muitos outros na mesma situação, a enfrentarem esse problema. Muitos dos irmãos com quem ele trabalhou não tiveram o mesmo final feliz que ele teve. Mas a resposta deles é: o seu testemunho é suficiente para me manter firme e fiel. Eu não sei se o testemunho mais forte é do João, isso é desses. Porque quando você tem um conflito restaurado, você tem ali, vamos dizer assim, a recompensa pelo seu sacrifício. E todos esses que mesmo diante de uma postura fiel, nunca tiveram o casamento restaurado. Muitas vezes eu penso que a gente brinca de ser crente. A gente brinca de ser cristão. A gente acha que ser cristão é uma caixinha de promessa. Ter um broche, um adesivo no carro, ou falar de Jesus, ou colocar na bio no Instagram. O que é ser cristão? É alguém que olha para a palavra de Deus e não julga se ela está certa ou se ela está errada. Ele olha para a palavra de Deus e julga se a sua vida está certa ou se ela está errada para ele consertar. É por isso que Jesus diz para nós. É por isso que Jesus diz para nós que a porta é estreita e o caminho também é. Por ser cristão é literalmente viver na contramão do mundo. É contra a cultura deste século. Quando você olha, e nós já fizemos essa reflexão no primeiro sermão, quando você olha para o Sermão do Monte, você se depara com o que Jesus diz ali. Se você não entra em desespero com a pecaminosidade da sua vida e com a dificuldade de seguir aquilo ali, você não entendeu o que Jesus quis dizer. Nem sempre no conflito nós vamos chegar à reconciliação. Nem sempre diante de um mal você vai ver a pessoa se arrepender dos seus pecados e você entrar em profunda reconciliação com essa pessoa. E o ser cristão é exatamente isso, é você andar
a despeito de não ver resultado, a respeito de não ver paga para o seu bom comportamento. Mas você simplesmente é fiel. Você simplesmente teme a palavra de Deus. E o principal, você crê na cruz de Cristo. O texto termina dizendo isso para nós. Quando o apóstolo Paulo fala isso, citando um texto do Velho Testamento, ele diz assim: a mim pertence a vingança e é eu que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o teu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, porque fazendo isto amontoará brasas vivas. Gostei dessa versão. Essa é a melhor expressão. Você vai fazer a pessoa sentir vergonha pelo seu mau comportamento. Agora, é fácil você agir dessa forma? É fácil você seguir tudo isso que eu disse aqui essa noite? Com certeza que não é fácil. E eu diria mais, como os irmãos aqui bem aprenderam, a vida cristã, ela é impossível. É impossível. Por isso que, diante de um conflito, diante de alguém que está em litígio contra mim, o primeiro passo que eu tenho que pensar é com quem que eu estou em conflito, porque se essa pessoa não nasceu de novo, ela não experimentou regeneração, ela não vai conseguir. E nós hoje só conseguimos porque o próprio Deus fez paz conosco. Não é obra nossa, não é obra que nós consigamos fazer. Ninguém de nós consegue ter uma atitude contra a cultura como esta aqui, no seu esforço. Nós confiamos no que Cristo fez. Nós descansamos no que Cristo fez. Há uma frase, eu falei ela algumas vezes aqui, vi um pastor disseminando algo no sentido contrário, e ela não sai da minha mente agora. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu olho para isso aqui, eu não tenho que pensar diante no meu conflito, o que é que Jesus fez? O que é que Jesus faz, perdão? Em seus passos, o que Jesus faria? É em meus passos, o que Jesus fez. E o que Jesus fez para você? O que Jesus fez por nós? O texto diz que quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Não é a gente que corre atrás de Deus, é o próprio Deus que corre atrás da gente. Não é a gente que se esforça para pegar na mão de Deus, é o próprio Deus que estende a sua mão e nos alcança com a sua bendita salvação. É porque Cristo morreu, é porque Cristo antes fez paz conosco e nós éramos inimigos de Deus. Hoje temos paz com Deus por meio daquilo que Cristo fez. E descansado nisso, eu posso olhar para a situação que eu estou enfrentando, a situação que você está enfrentando essa noite, e entender e descansar na cruz de Cristo, e fazer reconciliação, e aplicar todos esses princípios que nós falamos aqui essa noite. Apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, ele diz um testemunho, e eu fecho com ele. Pois foi para isso que ele os chamou, o próprio Cristo, sofreu por vocês, deixou o exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, ele nunca disse uma só mentira, pois quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz.
Será que eu e você não podemos fazer isso essa noite? Será que eu e você não podemos fazer isso como estilo de vida? Meu irmão, Deus não está com os olhos tapados para aquilo que você está passando. Mesmo que seja injusto, mesmo que seja algo ruim que fizeram contra você, descanse no justo juiz. Volta para mim o texto. Descanse no justo juiz. Assim como fez Cristo, assim façamos nós também. Se somos cristãos, nós confiamos de que Cristo vai fazer a justiça e eu não preciso implementar a minha vingança. O texto continua. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta por meio dos ferimentos dele. Nós fomos curados. E encerrando a mensagem dessa noite, põe para mim 1 Coríntios 5. Como que eu posso glorificar a Deus no meu conflito? Assim como Davi glorificou a Deus no conflito que ele tinha com Saul. Assim como João glorificou a Deus no conflito que ele teve com Carine. Quando vem contra ti, contra o mal, você responde com o bem. E o texto de Coríntios diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Glória a Deus por isso. Se hoje você tem paz com Deus, como diz Romanos 5:1, é porque Ele tomou a iniciativa e fez a reconciliação. E Ele fez a reconciliação para quê? Para que você só não vivesse uma vida de pecado, para que você vivesse apenas uma vida santa. Muito mais do que isso. Isso somente não glorifica a Deus. Ele espera que nós, assim como Ele foi o ministro da reconciliação entre nós e Deus, Ele espera que nós também sejamos ministros de reconciliação. Então o conflito, ele é uma oportunidade para que você possa apresentar a Cristo a alguém que só tem o mundo como referência. Ele diz, volta para mim fazendo um favor, e nos deu o ministério da reconciliação. É um ministério nosso. Assim como Ele é o príncipe da paz, assim como Cristo promove a paz, nós precisamos também promover a paz, precisamos promover a reconciliação. E o texto continua dizendo, a saber, que estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra de reconciliação. Nós precisamos ser como Cristo. Nós precisamos confiar. E quando você estiver diante daqueles dilemas, como nós ministramos aqui essa noite, que você possa se refugiar naquilo que Cristo fez. Que você possa descansar na obra de Cristo. E assim como Ele descansou na justiça de Deus e promoveu reconciliação, não retribuindo mal com mal, antes amando e perdoando aqueles que lhe fizeram mal, que possamos nós também ser esses que vão levar o Evangelho. E o Evangelho muitas vezes ele reclama ou ele pede esses ambientes de confronto. Você pode se colocar em pé? Diante de uma situação de conflito, onde alguém faz o mal injusto contra você, onde você não tem culpa, você precisa, em primeiro lugar, perdoar essa pessoa.
curar o seu coração e agir assim como Cristo fez. Nós precisamos, como cristãos, fugir da vingança. Nós precisamos, como cristãos, confiar na cruz de Cristo. Não andar segundo a nossa própria sabedoria. Nós precisamos andar segundo a palavra de Deus. Que você possa, diante dos conflitos da sua vida, deixar uma marca de testemunho de alguém que é temente a Deus. Você louva e adora a Deus, você dá um bom testemunho, não pelas suas conquistas materiais, mas pelas suas conquistas espirituais. Que você possa impactar essa cidade, que você possa impactar as pessoas ao seu redor, com um testemunho, e eu fecho aqui usando o que eu comecei, com um testemunho radical. Mas não o radical que vai bater boca, que vai teclar, discutir, que vai usar as mesmas armas ilícitas. O apóstolo Paulo escrevendo 1 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios 10, ele diz assim, que as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. Que você possa lutar o bom combate. Que você possa lutar o bom combate. E que Cristo seja glorificado em sua vida. Ah, Pai querido. Oh Deus, nós oramos a Ti essa noite. Te agradecemos pelo sacrifício de Cristo em nosso favor. Nós éramos inimigos, merecíamos o inferno. Nem uma obra de justiça se achava em nós. Ao contrário, oh Deus, todas as nossas obras eram contra Ti. Oh Deus, quando nós olhamos para nós e olhamos para Ti, quão nós agredimos Sua santidade. E o Senhor, oh Deus, a despeito de nós, nos amou. Oh Deus, entendemos o significado de que o Senhor nos amou e se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. Oh, e estendeu os braços, estendeu as mãos para nós, nos alcançando. Nós não poderíamos, ó Deus, nem com todos os nossos esforços alcançá-lo. E nós, essa noite, ó Deus, reconhecemos que o Senhor nos salvou para um propósito, para em todos os momentos da nossa vida glorificar o Teu nome. Oh Deus, e para sermos ministros de reconciliação. Por isso, essa noite, nós pedimos ao Senhor a Tua graça capacitadora sobre nós. Ajude-nos, ó Deus, diante dos conflitos que se apresentam diante de nós, não responder mal com mal, não, ó Deus, infligir dor, não infligir vingança. Ajude-nos a confiar na Tua justa justiça. Ajude-nos, ó Deus, a perdoar aqueles que nos ofendem, assim como Cristo fez. Não era só um discurso, era uma vida no discurso. Que nós também, ó Pai, possamos ser muito mais do que um discurso. Oh Deus, nos ajude a testemunhar, ó Pai, da mudança. Ajude-nos, ó Deus, a anunciar para este mundo. Oh Deus, a anunciar o Evangelho. Ah, Pai querido, ajude-nos, ó Deus, a ser mais parecidos com Cristo. Ajude-nos a ser ministros de reconciliação. Ajude-nos, ó Deus, a olhar diferente para os conflitos que se apresentam diante de nós. Oh Deus, que possamos com os conflitos crescer e cada vez mais ver a oportunidade de mostrar quem nós somos. Oh Deus, que o Teu nome seja glorificado, que o Senhor sempre seja exaltado. Pai querido, nós oramos para que possamos ser estes pacificadores que essa cidade precisa, que esse país precisa, que esse mundo precisa. Rogamos a Ti, ó Pai, pela Tua boa graça sobre nós. De Ti vem a provisão, a proteção e a direção. Clamamos ao Senhor, ó Pai,
por mais uma semana, que o Senhor possa dirigir os nossos passos, que o Senhor possa dirigir os nossos caminhos, que o Senhor possa dirigir-nos, ó Deus, diante das difíceis decisões que temos que tomar essa semana, das decisões que precisamos, ó Pai, tomar orientados pelo Senhor. Dirige-nos em todas elas, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, possa suprir as nossas necessidades. Ó Deus, rogamos que a proteção que vem de Ti esteja sobre nós. Livra-nos do acidente, livra-nos de todo mal. Guarde as nossas crianças, as livra, ó Deus, do maligno, as livra, ó Pai, do homem mau. Guarde, ó Pai, as nossas casas. Guarde-nos, nós te pedimos, assim como nos ensinou Jesus. Que possamos ter uma semana de intimidade contigo. Que possamos, ó Deus, ter um bom testemunho, assim como teve Davi, João. Seremos nós, discípulos de Cristo. Oramos a Ti, confiado no sacrifício de Cristo. Glorificamos o Teu nome, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti esse culto de louvor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Que o amor do Pai, que a graça que é no Filho, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Vá viver a melhor semana da tua vida até aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cumprimente seu irmão com a graça e a paz. Você que pode, esteja ali conversando com o pessoal dos Gideões. Vamos apoiar esse projeto. Vamos caminhar junto em nome de Jesus. Amém?